Qual é a melhor ferramenta para ler a Bíblia? Décidemos Wogemos diz que é uma caneta. Se você escreve enquanto lê, vai perceber que realmente se concentra melhor. E quando terminar, terá um diário com o seu resumo da palavra de Deus. Não apenas como você entrou na palavra, mas como a palavra entrou em você enquanto faz o resumo e a aplicação. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemos, autora de A Sós com Deus, na voz de Renata Santos. Talvez você se lembre de quando era criança, aprendeu a não escrever nos livros. E talvez você esteja aplicando isso agora como mãe ou professora. Respeitar a propriedade é importante, mas uma forma respeitosa de estudar a Bíblia é, na verdade, escrever nela. Vamos falar sobre isso na continuação da série Entrando na Palavra e Deixando a Palavra Entrar em Você. Se você perdeu algum episódio até agora, não deixe de acessar o nosso site avivanossoscorações.com e ouvir os episódios anteriores. Aqui está a Nancy. Durante o seu tempo devocional, você já teve a experiência de ler uma determinada parte das Escrituras, talvez várias páginas ou capítulos, e então parar e perceber que não faz a menor ideia do que acabou de ler? Eu vejo muitas cabeças concordando, e a minha também, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Talvez você perceba que, enquanto lê as Escrituras, tem dificuldade de se concentrar. Está lendo sobre os filhos de Israel no deserto, ou sobre Jesus e os seus discípulos em um barco, mas a sua mente está a milhares de quilômetros de distância. Você pensa na ligação que acabou de receber da sua sogra, ou na ligação que precisa fazer para ela. Você pensa na roupa que precisa preparar para o programa da pré-escola do seu filho. Pensa na sua filha, que vai passar o final de semana com o pai e a namorada dele, e você está preocupada com isso. Ou pensa em 1000 outras coisas que, pelo menos na superfície, não tem nada a ver com o que você está lendo. Quero dar algumas sugestões práticas hoje para tornar o seu tempo na palavra mais significativo e para ajudá-la a se concentrar no que está lendo. Descobri que algumas dessas dicas realmente ajudaram a evitar que a minha vida devocional pessoal se tornasse entediante ou seca. Deixe-me apenas dar um título principal e depois eu vou detalhar vários pontos hoje e nas próximas sessões. Eu quero que você anote, se puder. É uma grande chave que encontrei para uma vida devocional significativa. E ela é esta: escreva enquanto lê. Escreva. Anote coisas enquanto lê a palavra de Deus. Falando humanamente, descobri que isso tem sido a maior ajuda em minha vida devocional pessoal. Escrever enquanto leio a palavra de Deus. Ler as Escrituras com papel e caneta nas mãos para registrar os insights da palavra. Então, arrume um diário ou um caderno em branco, o que for necessário para organizar tudo e, como veremos, não tenha medo de escrever também na sua Bíblia. Escrever na Bíblia e em outro tipo de papel, como um diário ou um caderno, será de grande ajuda na sua vida devocional pessoal. Eu gostaria de deixar algo bem claro. Não precisa ser uma tarefa difícil, não precisa ser complexo, e você não precisa ter um diploma de seminário ou algo parecido para fazer o que vamos falar nas próximas sessões. Aqui estão algumas ideias práticas do que escrever. E você diz: eu tenho minha Bíblia, minha caneta e papel, mas o que eu escrevo enquanto eu leio? Primeiro, e isso soa tão simples que quase hesito em dizer, mas escreva trechos da própria Escritura, palavra por palavra. Aí você pensa: só escrever trechos da Bíblia? Tem algum valor nisso? Faz sentido? Com certeza. Antes da invenção da imprensa, as pessoas não tinham suas próprias cópias das Escrituras. Então a Bíblia era cuidadosamente copiada à mão, meticulosamente e depois passada de uma geração para outra.
Hoje, não precisamos fazer isso. Podemos facilmente comprar uma versão impressa da palavra. Mas, por não termos o hábito de escrever as Escrituras, eu penso que podemos ter perdido algo muito precioso. Há valor em dedicar tempo para copiar trechos da palavra de Deus, palavra por palavra. Na verdade, há ocasiões nas Escrituras em que Deus instruiu as pessoas a fazer exatamente isso. Lembra em Êxodo, quando Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus? Deus disse a ele no capítulo 34, versículo 27, escreva estas palavras. E as Escrituras dizem, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Depois vemos que 40 anos mais tarde, quando os filhos de Israel estavam se preparando para entrar na Terra Prometida, Moisés revisou as leis de Deus para toda a congregação. Então ele disse ao povo o que Deus lhe havia dito. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Aliás, essa é uma das razões pelas quais amo ter em minha casa trechos das Escrituras emoldurados, para ter a palavra de Deus sempre à minha vista. Está no meu banheiro, no meu escritório, no meu quarto, na minha sala de estar, em todos os lugares que eu posso. Tento ter algum trecho ou trechos das Escrituras justamente pelo valor de tê-los sempre diante de nós. Mas por que escrever? Deus sabe o quanto somos propensas a esquecer. Ao escrever, estamos sendo ajudadas a lembrar. Você se lembra quando os professores na escola escreviam algo no quadro negro ou no quadro branco, mais recentemente, e faziam você copiar várias vezes no seu caderno? Será que ainda fazem isso nas escolas? Eu não sei, mas antigamente considerávamos isso um trabalho repetitivo. Talvez o professor soubesse que, ao escrever repetidamente, poderíamos realmente memorizar. Poderia entrar no nosso sistema. Então, considere escrever trechos das Escrituras à mão. Há uma jovem universitária que costumava trabalhar no meu escritório e estabeleceu uma meta. Até os 21 anos, ela copiaria toda a Bíblia à mão. Eu acredito que ela alcançou essa meta. Você podia vê-la em diferentes momentos, quando estava esperando, viajando, ou sentada na recepção do escritório e o telefone não tocava. Ela estava com o seu caderninho e a sua Bíblia, copiando cuidadosamente as Escrituras, versículo por versículo, palavra por palavra. E ela fez isso, copiou toda a Bíblia antes de completar os 21 anos. Novamente, isso não te faz mais espiritual, nem menos espiritual se você não fizer o mesmo. Mas há valor nisso. Você precisa pensar enquanto escreve. Então, considere escrever trechos das Escrituras à mão. Depois, como mencionamos há pouco, escreva na sua Bíblia. Você pode pensar, o que eu devo escrever na Bíblia? Não há referência específica nas Escrituras sobre escrever na Bíblia, porque lembre-se, quase ninguém possuía uma cópia da Bíblia antes do século XVI. Mas descobri que escrever na minha Bíblia tem sido uma ajuda muito prática e uma bênção em minha vida devocional. Eu me lembro de que, quando eu era criança, meus pais nos incentivavam a sublinhar versículos que considerássemos particularmente significativos. Eu me empolgava um pouco e sublinhava demais. E aí o meu pai chegou a sugerir que eu sublinhasse apenas o que eu não achasse significativo. Mas eu comecei assim, ainda criança, apenas escrevendo nas Escrituras, destacando versículos e frases para ênfase, coisas que realmente falavam ao meu coração. Ao longo dos anos, li e marquei várias cópias da Bíblia. Cada uma das minhas Bíblias, se fossem colocadas em ordem cronológica, contaria algo da minha jornada pessoal de fé naquele período da minha vida. Eu circulo palavras e frases repetidas. Eu faço anotações sobre o significado de uma palavra ou frase específica. Às vezes eu escrevo a data ou até o lugar em que eu estava,
quando Deus usou determinado versículo para falar ao meu coração de maneira especial. Às vezes, apenas escrevo algumas palavras, registrando minha resposta pessoal ao que li. Coisas como: sim, Senhor, concordo, obrigada, Senhor, muda meu coração, Senhor, faça isso acontecer em minha vida. Eu posso anotar o nome de alguém porque eu estou orando em relação a um determinado trecho, ou apenas registrando insights. As margens não são muito largas, então eu não escrevo muito. Eu escrevo bem pequenininho, e quando a minha visão falhar, eu não poderei ler essas anotações antigas. Mas ao escrever, sou ajudada a me concentrar, a focar no que eu estou lendo. Esse é o valor de escrever enquanto lê. Quero compartilhar com você um método prático de escrever enquanto lê que tem sido muito útil para mim e para muitas outras pessoas. Alguém chamou de método RA. R significa resumo e A significa aplicação. Resumo e aplicação é muito simples. Qualquer pessoa pode fazer isso e, aliás, é algo que você pode desafiar os seus filhos e netos a fazer também. Eu desafiei jovens de 12, 13, 14 anos a ler a Bíblia usando esse método. Método resumo, aplicação, RA. E cheguei até a motivá-los com recompensas. Eu não tenho vergonha de contar isso. Eu dizia: quando você terminar toda a Bíblia usando este método, farei algo que será valioso para você. Ajudei um garoto a comprar um computador ainda na adolescência, depois que ele percorreu a Bíblia toda com esse método RA. Funciona assim: pegue um caderno ou folhas em branco, e à medida que você lê a Bíblia, em qualquer sequência, se estiver lendo o Antigo e o Novo Testamento ao mesmo tempo, ótimo. Se estiver lendo de capa a capa também serve, qualquer ritmo. Escreva o capítulo, Gênesis 1, Levíticos 11, Mateus 18, seja qual for. Escreva o capítulo e, em seguida, uma ou duas frases resumindo-o. Leia o capítulo primeiro, depois escreva uma ou duas frases sobre este capítulo. Resuma com suas próprias palavras. Isso é o R, o resumo. Depois o A aplicação. Escreva uma ou duas frases de aplicação pessoal, expressando como algo neste trecho, neste capítulo, pode ser aplicado à sua vida. Como isso falou com você pessoalmente? O que isso significou para você? O que Deus quer que você faça sobre o que acabou de ler? Algo voltado para a aplicação prática. Faça isso com cada capítulo da Bíblia e, ao procurar o resumo e a aplicação, você vai perceber que se concentrar no que está lendo ficará muito mais fácil. Não haverá tantas vezes em que você pensará: puxa, eu acabei de ler 3 capítulos e eu não faço ideia do que era isso. Se você escreve enquanto lê, ou pensando no que vai escrever, vai perceber que se concentra muito melhor. E quando terminar, terá um diário com o seu resumo da palavra de Deus. Não apenas como você entrou na palavra, mas como a palavra entrou em seu coração à medida que faz o resumo e a aplicação. Qualquer pessoa pode fazer isso. E se você nunca usou um método de estudo bíblico, não sinta que precisa comprar canetas de todas as cores, marcadores, livros ou comentários. Essas coisas podem ser úteis sim, mas você pode começar de forma bem simples. Se nestes dias você estiver fazendo o desafio de 30 dias com as outras ouvintes do Aviva Nossos Corações e ainda não tinham o hábito de ler a Bíblia, este é um ótimo ponto de partida. Comece capítulo por capítulo com resumo e aplicação. Com essa única técnica, acredito que você vai achar a palavra de Deus mais significativa do que jamais imaginou. E, ao fazer isso, você vai conhecer não apenas a palavra, mas o Deus da palavra. Eu vou repetir o que eu já disse outras vezes. Você e eu não podemos nos tornar as mulheres que Deus nos fez ser sem dedicar tempo diário e consistente para conhecê-lo por meio da sua palavra. Não existem atalhos para o crescimento espiritual.
Não existem atalhos para resolver os problemas no casamento, com os filhos, no ambiente de trabalho ou com a sua vizinha. Não há conselheiros, livros, métodos, podcasts ou programas de rádio que possam substituir você se aprofundando na palavra e deixando que a palavra de Deus fale a você. Eu sou apaixonada por essa mensagem. Dá para perceber? Eu espero continuar apaixonada por ela, porque não podemos crescer espiritualmente sem a palavra de Deus. Eu ouço constantemente mulheres, leio suas cartas e e-mails, mulheres derramando seus corações sobre questões em suas vidas, suas lutas, problemas, pressões, fardos. Algumas dessas situações são muito difíceis. E outras fazem parte do cotidiano, que por si só pode ser desafiador. O meu coração se volta para essas mulheres. Eu sinto muito amor. Quero ajudar e eu oro para que por meio do ministério Aviva Nossos Corações estejamos incentivando mulheres em seu caminhar com o Senhor. Mas eu sei que no final das contas, se essas mulheres não estiverem na palavra de Deus por si mesmas, elas nunca terão as respostas que realmente precisam. Nunca terão o relacionamento com Deus que desejam, anseiam e necessitam, apenas vivendo nessa terra. Não crescerão espiritualmente. Você não pode ter uma dieta constante baseada apenas em aprender através de outros, inclusive deste ministério. Se esta for a única forma de receber a palavra de Deus, você não será tão espiritualmente madura, nutrida e bem alimentada quanto poderia ser ao se aprofundar na palavra de Deus por si mesma. Ensinar a palavra de Deus no Aviva Nossos Corações faz parte do que me ajuda a crescer, porque entre nossas gravações eu preciso estar na palavra, estudando, ouvindo o Senhor, abrindo a Bíblia, deixando Deus falar comigo. E eu sou tão abençoada porque eu preciso estar na palavra o tempo todo para ter algo para alimentar vocês. Bem, eu não sou a única que deve alimentar pessoas com a palavra de Deus. Você também deve fazer isso. Você deve alimentar os seus filhos, suas amigas, outras pessoas ao seu redor com o que Deus lhe deu por meio da sua palavra. Você deve se alimentar espiritualmente. É por isso que durante esta série eu estou tentando dar a vocês algumas ferramentas práticas de como entrar na palavra de Deus e como deixar que a palavra de Deus entre em você. Quero apresentar um método um pouco mais sofisticado e, novamente, você não precisa ir para o seminário para isso. Este método, para algumas de nossas ouvintes que gostam de algo mais elaborado, chama-se método A-E-I-O-U. É fácil, né? A-E-I-O-U. E cada uma dessas vogais representa algo que você pode fazer enquanto escreve o que recebe da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o A e o E, e na próxima sessão vamos continuar com o I, o O e depois o U. Primeiro A. Averiguar. Ao ler a palavra de Deus, averigue, faça perguntas. Eu vou dar algumas ideias do que você pode perguntar e vou passar rapidamente, talvez muito rápido se você estiver anotando. Então, visite o nosso site para ter acesso à transcrição deste episódio e revisar essa lista. Eu gostaria que pudéssemos sentar todas com as nossas Bíblias abertas e cadernos à mão, com algumas ferramentas ao redor e fazer isso juntas. Mas eu sei que algumas pessoas ouvem o Aviva Nossos Corações enquanto fazem tarefas domésticas, estão no trabalho ou no carro e não podem parar para abrir a Bíblia e anotar. Então é por isso que eu encorajo vocês a darem uma olhada na transcrição quando puderem. A. Averiguar. O que averiguar? O que esse trecho diz? Faça observações sobre ele. O que significa? Qual é a interpretação? Faça perguntas. O que diz e o que significa? Use o mesmo tipo de pergunta que você faria se estivesse tentando escrever uma reportagem ou um relato de algo que aconteceu. Quem escreveu? Quem escreveu este livro? Quem disse isso neste trecho?
Sobre quem estavam falando? A quem estavam se dirigindo? O que aconteceu? Quais são os eventos principais aqui? Quais são as ideias principais? Qual é o tema principal deste trecho? Quando foi escrito? Quando esses eventos aconteceram? Onde aconteceu? Se você perceber que Jesus foi para Cesareia e no capítulo anterior ele estava em outra cidade, pegue o mapa no final da Bíblia, olhe esses lugares e pergunte: para onde ele foi? Qual a distância que ele percorreu nesse dia específico de Jerusalém até Belém para encontrar os magos? Quanto tempo de viagem? Averigue, faça perguntas. Por que isso foi escrito? Às vezes a resposta está no próprio texto, como lemos em João, capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Isso explica por que foi escrito. Às vezes a resposta não é clara, mas ao meditar no trecho, Deus ajudará você a entender o propósito daquele texto. Como isso aconteceu? Como isso é feito? Apenas faça perguntas. Pergunte sobre o que você não sabe e talvez não encontre respostas imediatamente, mas que gostaria de saber sobre o trecho. Eu sempre faço perguntas enquanto leio as Escrituras. Por que isso está aqui? Por que ele disse isso? O que significa? Onde está aquilo? Aprendo muito apenas averiguando a situação. Na minha biblioteca eu tenho algumas ferramentas que podem me ajudar se a resposta não estiver bem ali no texto. Quem foi essa pessoa? Quem é esse personagem na Bíblia? A quem ele está relacionado? Quando eu leio que Jesus é a vara de Jessé, quem é esse Jessé? E o que Jesus tem a ver com isso? Eu tento juntar essas coisas averiguando. Essa é a letra A. Escreva essas perguntas e à medida que encontrar respostas para elas, escreva também. Mas perceba que algumas perguntas só terão resposta mais tarde, conforme você avançar em outras partes das Escrituras. E você vai dizer: entendi. Isso responde a uma pergunta que eu fiz sobre outro trecho que eu li meses atrás. Registre a resposta. Então, A, averiguar, e depois E, enfatizar as palavras e frases-chave. A, E, I, O, U. Enfatizar. Procure um versículo-chave no capítulo que capture o coração daquela passagem. Procure uma palavra-chave no trecho. Qual palavra se destaca para você naquele trecho? Circule-a, sublinhe-a, escreva. Aqui está algo que eu faço o tempo todo enquanto leio as Escrituras. Eu estou sempre procurando padrões, palavras ou frases repetidas, coisas que se repetem no capítulo, no livro ou na passagem que eu estou lendo, palavras e frases enfatizadas. Deixe-me dar alguns exemplos do que eu estou falando. Por exemplo, se você estiver lendo o livro de Levítico, qual é a palavra que você encontrará repetidas vezes? É a palavra santo ou a palavra limpo. Você também encontrará impuro ou profano. Então circule essas palavras: santo, limpo, impuro, profano e palavras relacionadas. Depois de passar pelo livro e anotar essas palavras, faça um resumo do que o livro de Levítico ensina sobre santidade. É obviamente o tema do livro, então destaque-o. Enfatizar essa palavra e frases repetidas ajudará a entender o significado de santidade. Você chega ao livro de 1 João e há uma frase recorrente nos 5 capítulos. Assim sabemos que somos filhos de Deus. O livro foi escrito para nos mostrar como podemos ter segurança da salvação. Assim sabemos, assim sabemos, assim sabemos. Percebo isso quando leio 1 João. Pegue a sua caneta e papel e escreva. Como sabemos? Há várias evidências de salvação genuína em 1 João. Assim sabemos. E depois é dada uma evidência. Anote todas elas. Se você tiver dúvidas sobre a sua própria salvação, não tiver certeza se é filha de Deus, este é um excelente exercício.
Passe pelo livro de 1 João, escreva todas as evidências de ser cristã, filha de Deus, e então peça a Deus que te mostre. Essas evidências estão na minha vida? Tenho uma base legítima para ter segurança da minha salvação? Recentemente eu estava lendo o livro de Tito e percebi que a palavra autocontrole apareceu várias vezes na tradução que eu estava lendo. Essa expressão me chamou a atenção. Homens mais velhos são instruídos a terem autocontrole. Mulheres mais velhas são instruídas a terem autocontrole. Todas nós somos instruídas a praticar o autocontrole. Comecei a pensar que há algo importante sobre ter o autocontrole, então agora eu estou meditando. Por que o domínio próprio é importante? O que acontece se não o temos? Quais são as consequências? No livro de Tito, eu buscava essas coisas e comecei identificando essa palavra enfatizada. Também estive lendo recentemente o Evangelho de João, e uma das coisas que realmente se destaca para mim é quantas vezes, de diferentes formas, ele mostra que Jesus dependia do Pai no céu para dizê-lo o que fazer, o que falar e para onde ir. Repetidas vezes, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 11, ele diz: não faço nada por mim mesmo, não digo nada por mim mesmo, não vou a lugar nenhum por mim mesmo. Sempre faço as coisas que meu Pai me diz para fazer. Digo o que ele me diz para dizer, vou onde ele me diz para ir. E o que isso me diz? Se Jesus dependia do Pai para a direção, porque eram tão unidos que ele não podia fazer nada por si mesmo, quão tola seria eu tentar viver a vida cristã sozinha, falando, fazendo coisas, indo a lugares e tomando decisões sem reconhecer a minha dependência de Deus, sem olhar para Ele e dizer: Senhor, o que tu queres que eu ensine? O que tu queres que eu diga? Como é que tu queres que eu lide com essa situação? Queres que eu aceite esse compromisso? Sempre verificando com o Senhor: é isso que queres que eu faça? Esse é o fruto do meu estudo do Evangelho de João. Enquanto você lê, e quero encorajá-la, até mesmo neste próximo fim de semana, ao ler as Escrituras, averigue, anote as perguntas, anote as respostas que conseguir, e depois enfatize palavras-chave e frases-chave e peça ao Senhor que, através desses padrões, a Escritura comece a ganhar vida para você. Eu prometo, se você escrever essas coisas enquanto lê a palavra, não vai dormir no meio da leitura. Às vezes, pode ser difícil de se concentrar e você pode acabar cochilando, mas essa prática a ajudará a se concentrar e a focar no que está lendo e a aproveitar muito mais do que se estivesse apenas lendo, sem fazer essas anotações. Pegue um papel, um caderno, uma caneta, enquanto lê a palavra, faça perguntas, depois enfatize palavras e frases-chave e veja quais novos insights Deus vai te dar. Se você já se sentiu perdida tentando entender a Bíblia, espero que coloque em prática alguns dos conselhos de Nancy DeMoss Wolgemuth. Ela tem oferecido maneiras práticas de tirar mais proveito da Palavra de Deus. Podemos oferecer esses recursos e ensinamentos gratuitos, como o que você ouviu hoje, graças ao seu apoio. Eu quero dizer obrigada por orar e agradecemos pelas suas doações. Caso ainda não seja uma apoiadora deste ministério, visite nosso site e saiba como fazer sua doação. Compartilhe esta e outras mensagens com suas amigas e irmãs. Convide-as a nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. Você pode também receber essas mensagens diariamente no seu WhatsApp. Basta se cadastrar no nosso site. Bem, ler a Bíblia não é principalmente um exercício intelectual. Descubra por que a Palavra de Deus lhe dá mais do que apenas conhecimento teórico no nosso próximo episódio. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.